As escolhas são exteriorizações da alma. Este texto foi concebido para conduzir o ouvinte a uma experiência de introspecção profunda, unindo a sabedoria do espiritismo, do cristianismo primitivo e das tradições orientais. O poder espiritual das escolhas. Estamos aqui para pensar, com calma e profundidade, numa verdade simples e, ao mesmo tempo, profundamente transformadora. As escolhas que fazemos não são apenas ações superficiais da mente. Elas são, sobretudo, exteriorizações da alma, manifestações visíveis do que existe no nosso íntimo. Quando falamos de alma, não nos prendemos a rótulos dogmáticos. Falamos da essência que percebe, que ama, que sofre e que aprende. Falamos do princípio que persiste além das roupas do corpo e do tempo da rotina. E quando essa essência escolhe, algo no mundo se altera: o rumo da vida, a qualidade das relações, a tonalidade das experiências. Nesta reflexão, caminharemos por 3 fontes de sabedoria, que juntas oferecem um mapa compassivo sobre a escolha humana: a doutrina espírita, o ensinamento contido nas Escrituras, Velho e Novo Testamento, e as grandes tradições orientais, que contemplam leis como o karma e o dharma. Não buscamos uniformizar doutrinas, mas acolher convergências. Onde elas apontam para a mesma luz, ali reside uma compreensão que pode nos servir hoje. Começaremos por entender o que, de fato, é escolher. Em seguida, veremos como as escolhas revelam o estado da consciência, como espelhos que devolvem nossa imagem interior. Ao longo do caminho, traremos imagens e textos que ajudem a interiorizar. O convite bíblico, em que, pelo fruto, se conhece a árvore, a ideia espírita de responsabilidade evolutiva e as imagens orientais do ciclo e da lei que retorna. Peço ao ouvinte que abra seu coração com alguma disponibilidade, não para aceitar passivamente verdades prontas, mas para verificar em si mesmo se, ao ouvir, algo ressoa, se uma memória surgiu, uma decisão recente, um arrependimento. Permita que esses elementos entrem com generosidade nesta reflexão. O objetivo não é julgar, mas iluminar e, com luz, favorecer escolhas mais sinceras. O mistério das escolhas. O ato de escolher parece, à primeira vista, algo rotineiro. Escolhemos a roupa, a palavra, o café. Mas há escolhas que são superfícies e escolhas que são abismos. Há decisões automáticas, movidas por hábitos e condicionamentos. E há decisões conscientes, nascidas da escuta íntima e da clareza moral. Entre as duas, existe uma diferença profunda. A primeira reproduz padrões, a segunda transforma destinos. Quando falamos em escolha, precisamos diferenciar ao menos 3 movimentos que a compõem: a intenção que precede a ação, o impulso que impulsiona no momento, a reflexão que dá sentido ao que foi feito. A doutrina espírita nos lembra que o espírito é livre, mas não isolado de consequências. Toda escolha nasce de um nível de compreensão e de sensibilidade moral. Não se trata de punir ou recompensar no sentido humano simplista. Trata-se de aprendizado. Escolher mal hoje é uma oportunidade para entender por que se escolheu assim e, a partir disso, crescer. As filosofias orientais também nos alertam. O que se planta cedo ou tarde germina. O termo karma traz essa ideia, não como destino imutável, mas como registro causal das escolhas. Cada ação tem um eco. Não é uma cobrança divina vingativa, mas uma dinâmica natural, que retorna ao que foi emitido. Entre essas visões, há um ponto comum essencial. A escolha não é um episódio isolado, mas parte de um processo contínuo. O que escolhemos hoje ecoa nas próximas oportunidades, e aquilo que nos torna aptos a escolher com maior clareza é, em grande medida, a qualidade da vida interior, a disciplina do pensamento, a sensibilidade ao sofrimento alheio, a disposição para a verdade. Por isso,
Compreender o mistério das escolhas exige honrar tanto a liberdade humana quanto a responsabilidade que ela carrega. Não somos marionetes, mas também não somos vítimas inocentes das circunstâncias. Cada escolha é um convite para o amor ou para o fechamento, para o cuidado ou para a indiferença, para a construção ou para o desgaste. As escolhas e o espelho da consciência. Há uma frase clássica, presente em várias tradições espirituais. A consciência é a morada de Deus dentro de cada um. Na doutrina espírita, encontra-se a ideia de que a lei divina está inscrita na consciência, e essa inscrição orienta, ainda que muitas vezes esteja obscurecida por paixões e preconceitos. Escolher, então, é responder a essa voz íntima. Quando atendemos ao que a consciência nos sugere, ainda que com esforço, estamos permitindo que a alma se expresse. Essa expressão pode aparecer como gentileza, renúncia, coragem de dizer a verdade ou ousadia de perdoar. Por outro lado, quando escolhemos sob o domínio de impulsos, raiva, orgulho, medo desenfreado, nossa ação revela um estado interior ainda imaturo. A escolha não cria apenas um resultado exterior, ela denuncia, diante de nós e dos outros, o lugar em que estamos no caminho evolutivo. Algumas orientações práticas sobre como a consciência se revela nas escolhas. A consciência alerta pelo desconforto ético. Quando fazemos algo que contraria nossa essência, uma sensação de mal-estar costuma surgir. O arrependimento é sinal de que a consciência está funcionando como tribunal corretor. O perdão e a reparação são modos de alinhar vontade e consciência, permitindo que a alma se integre. No Evangelho, Cristo sugere que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Libertação. Aqui não é fuga de consequências, mas clareamento interior. Quando vivemos segundo a verdade que nossa consciência confirma, nossas escolhas tendem a ser mais serenas, mais compassivas e mais frutíferas. A prática desse alinhamento entre escolha e consciência requer exercícios simples, porém transformadores. Cultivar momentos breves de silêncio diário para ouvir a própria voz interior. Perguntar antes de agir. Isso contribui para o bem comum? Isso é coerente com o que acredito ser verdade? Isso alimenta medo ou amor? Aceitar a própria falha com humildade, sem autoaniquilamento, e transformar o erro em aprendizagem. Precisamos dizer também que a consciência não é estática. Ela se expande com experiência, leitura, diálogo sincero e provas morais. Assim, escolhas que ontem pareciam corretas podem ser revistas diante de um horizonte maior de entendimento. Esse movimento não é contradição, é evolução. Finalmente, lembrar que a consciência também se fortalece pela prática do exercício do bem. Atos repetidos de honestidade, gentileza e serviço criam um hábito moral que transforma a arena de possíveis escolhas. Ao agir bem, embora ainda não sejamos perfeitos, tornamo-nos mais capazes de escolher em favor da vida. O Velho Testamento e o caminho da escolha. O Velho Testamento é, antes de tudo, uma grande narrativa sobre a relação entre liberdade e obediência espiritual. Desde os primeiros capítulos do Gênesis, a humanidade é convidada a compreender que escolher é também conhecer as consequências da própria ação. O episódio do Éden, tão comentado e muitas vezes mal interpretado, simboliza a passagem da inconsciência para a responsabilidade. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal não foi, em essência, um ato de mera desobediência, mas o início da percepção moral. É o instante em que a criatura desperta para a diferença entre o instinto e o discernimento. A partir daí, o ser humano não é mais conduzido apenas pelo impulso da natureza, mas pela consciência nascente que o chama a decidir. Moisés, séculos depois,
reafirma esse convite à lucidez. Diante do povo hebreu diz: pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Aqui vida representa o alinhamento à lei divina, enquanto morte simboliza o afastamento da harmonia. Não se trata de castigo, mas de consequência. O afastamento da luz gera sombra. Todo o Velho Testamento é, de certo modo, um aprendizado coletivo sobre as escolhas humanas. O povo que escolhe adorar o bezerro de ouro em vez de confiar no invisível. O rei que escolhe o poder em vez da justiça. O profeta que escolhe a escuta em vez da conveniência. Cada história é uma metáfora da alma em seu processo de amadurecimento. Nas filosofias orientais, encontramos uma correspondência, o conceito de samsara, o ciclo das experiências e das consequências. Enquanto o espírito não compreende plenamente a lei e, portanto, não escolhe com clareza, repete os mesmos erros em diferentes formas, até que o aprendizado se consolide. Assim também o povo hebreu vagava no deserto, não por castigo físico, mas por necessidade de amadurecimento interior e vencer o ranço da situação de escravos vivida por longos séculos. Quando compreendemos isso, percebemos que a vida cotidiana, com suas encruzilhadas, é o nosso próprio deserto de aprendizado. Cada decisão pequena, uma palavra dita ou calada, um gesto de generosidade ou indiferença, é um teste de consciência, e o que Deus pede em qualquer linguagem é sempre o mesmo: escolhe a vida. Escolher a vida é escolher a verdade, o amor e a luz sair da escravidão, da ignorância e suas consequências. O Cristo e a escolha pela luz. No Novo Testamento, o tema das escolhas se transforma em caminho de libertação. Cristo não fala mais de leis exteriores, mas de atitudes interiores. A escolha agora não é apenas obedecer a mandamentos, mas transformar o coração. Jesus não exige sacrifícios rituais, ele convida à conversão da consciência. Quando diz, segue-me, Jesus não impõe uma religião, mas propõe uma decisão existencial, seguir a luz, mesmo quando a escuridão oferece vantagens. O chamado de Cristo é sempre um convite para escolher entre o egoísmo e o amor, entre a aparência e a verdade, entre o conforto e a fidelidade ao Espírito. Na parábola do filho pródigo, encontramos a imagem perfeita dessa dinâmica. O jovem decide afastar-se da casa paterna, acreditando que encontrará liberdade nas ilusões do mundo. Mas é na experiência da escassez e do arrependimento que ele descobre o verdadeiro sentido da escolha. O retorno à casa simboliza o reencontro com o próprio ser. A liberdade não está fora, mas dentro, quando a vontade se harmoniza com o bem. Em outra parábola, a do semeador, Jesus mostra que as escolhas são sementes lançadas no terreno da alma. Algumas caem à beira do caminho e não germinam, outras são sufocadas pelas preocupações, mas as que caem em boa terra frutificam em abundância. Assim, é com a consciência, quando preparada, ela transforma cada decisão em fruto de luz. Cristo também fala da escolha em linguagem de serviço. Quem quiser ser o maior, seja o que sirva a todos. Aqui a grande revolução está em inverter a lógica do mundo. Escolher servir é o ato mais elevado do espírito, porque exige desprendimento do ego. É a decisão de viver para algo maior do que o próprio interesse. Podemos então dizer que Jesus representa o arquétipo da escolha consciente. Ele escolheu amar até o limite da dor, perdoar até o limite da ofensa e confiar até o limite da morte. Sua cruz, mais do que símbolo de sofrimento, é o ícone da decisão suprema, preferir a fidelidade ao amor em vez da fuga pelo medo. Assim, cada discípulo é chamado a realizar, em menor escala, o mesmo gesto,
escolher a luz mesmo quando o mundo oferece sombra. A visão espírita: escolha, prova e evolução. À luz da doutrina espírita, as escolhas assumem uma dimensão ainda mais abrangente. O espírito é compreendido como um ser em evolução constante, que progride através de múltiplas experiências e encarnações. Cada vida é um capítulo de aprendizado, e cada escolha é uma frase que compõe esse livro espiritual. O espírito é o artífice do seu próprio destino, ensina o Livro dos Espíritos. Isso significa que não há casualidades injustas. As provas que enfrentamos não são punições, mas lições cuidadosamente ajustadas às nossas necessidades evolutivas. Em muitas delas, nós mesmos as escolhemos antes de nascer, no estado espiritual, com a intenção de aprender virtudes ainda não conquistadas. Assim, as escolhas humanas se desdobram em dois níveis: as escolhas cotidianas, que moldam nosso caráter e revelam nossas inclinações, e as escolhas espirituais, feitas antes da reencarnação, que definem o terreno onde o aprendizado ocorrerá. Nenhum encontro, desafio ou alegria é totalmente aleatório. Tudo se encadeia segundo a lei de causa e efeito, uma das expressões mais perfeitas da justiça divina, não como uma contabilidade fria, mas como um sistema amoroso de reajuste e progresso. O que hoje nos fere pode ser a ferramenta que amanhã nos liberta. Emmanuel, em suas mensagens, ensina que a verdadeira liberdade do espírito não é fazer o que deseja, mas desejar o que é certo. Essa frase encerra uma chave profunda. O amadurecimento espiritual transforma o próprio campo dos desejos. O que antes parecia perda passa a ser escolha consciente. O que antes parecia sacrifício torna-se libertação. Quando escolhemos amar, mesmo diante da ingratidão, quando escolhemos a paciência, mesmo sob o ataque, quando escolhemos servir, mesmo sem recompensa, estamos, de fato, sintonizando a alma com as leis divinas. Nessas decisões silenciosas e anônimas, o espírito cresce mais do que em muitos discursos, porque é nas pequenas escolhas que a luz se consolida. As provas, portanto, não são testes impostos por um Deus severo, são degraus cuidadosamente colocados para que aprendamos a amar. E a cada passo, a alma se reconhece mais capaz, mais livre e mais próxima da harmonia que sempre buscou. Filosofias orientais: Karma, Dharma e caminho do meio. As tradições orientais, especialmente o hinduísmo, o budismo e o taoísmo, trouxeram à humanidade uma visão refinada sobre o fluxo das escolhas e suas consequências. Nelas encontramos as palavras karma e dharma, que, longe de conceitos exóticos, traduzem a dinâmica natural entre ação e propósito. Karma significa literalmente ação, mas ação aqui é mais do que movimento físico, é toda a vibração emitida pela consciência, pensamentos, intenções, palavras e gestos. Tudo o que nasce da vontade humana deixa uma marca sutil no tecido da vida. Cada escolha, portanto, é uma semente energética lançada ao campo do universo moral. O Dharma, por sua vez, é o caminho do dever sagrado, o curso natural que cada ser deve seguir para manifestar sua essência. Enquanto o karma descreve as consequências, o Dharma aponta o alinhamento. É a escolha de viver em harmonia com o que é verdadeiro, justo e amoroso. Escolher o Dharma é escolher agir de acordo com a alma e não com o ego. O Bhagavad Gita, uma das joias da sabedoria hindu, ensina que melhor é cumprir o próprio dever, ainda que imperfeitamente, do que cumprir com perfeição o dever alheio. Isso quer dizer que cada alma possui um percurso singular e que as escolhas autênticas nascem da fidelidade à própria consciência e não da comparação com o caminho do outro. Já o budismo, com sua clareza compassiva, nos recorda: somos o que pensamos,
Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com eles criamos o mundo. Cada escolha, portanto, é também uma criação mental ao escolhermos amor em vez de rancor, serenidade em vez de reatividade. Estamos literalmente moldando o mundo que percebemos. O taoísmo, por sua vez, propõe o caminho do meio, ou Wu Wei, a ação sem resistência. Não é inércia, mas fluidez. É escolher agir no tempo certo, na medida certa, com o coração alinhado ao ritmo da natureza. A sabedoria está em não forçar o curso da vida, mas escutar a direção sutil do Tao, o fluxo invisível da harmonia universal. Quando unimos essas filosofias ao pensamento espírita, percebemos um fio de ouro comum. Todas reconhecem que a alma está em constante aprendizado através das escolhas, e todas afirmam que o destino não é um castigo imposto, mas o reflexo fiel das vibrações que o próprio ser emite ao longo da existência. Assim, as leis espirituais se revelam em todas as culturas como expressões de uma única lei do amor. As escolhas como reflexo energético. Se as escolhas são exteriorizações da alma, é natural compreender que elas produzem efeitos não apenas visíveis, mas também sutis. Toda escolha tem um campo vibratório. André Luiz, em suas observações espirituais, descreve que o pensamento é força criadora, uma energia viva que modela formas, situações e destinos. Quando escolhemos agir movidos pelo amor, irradiamos uma frequência elevada que harmoniza o ambiente. Quando escolhemos com base no medo, na raiva ou no egoísmo, geramos uma vibração densa que, por lei de sintonia, atrai circunstâncias semelhantes. O universo espiritual responde a essas emissões como um espelho que devolve a própria imagem moral. Essa verdade, tão simples quanto poderosa, nos lembra que a vida não é neutra. Cada pensamento é uma semente energética. Cada emoção é um impulso criador. A soma de todas essas pequenas emissões forma o magnetismo pessoal, o campo vibratório que nos envolve e que determina com o que e com quem entramos em sintonia. Emmanuel ensina que o bem que fazemos é luz que acendemos ao redor de nós, e essa luz não apenas ilumina o caminho de quem a recebe, mas também o de quem a emite. Escolher o bem é, portanto, escolher a luz em todos os sentidos, moral, emocional e vibracional. Por outro lado, quando escolhemos o mal, mesmo que de forma sutil, um pensamento de rancor, um julgamento apressado, uma palavra ferina, alimentamos sombras que nos rodeiam e que, mais tarde, retornam como inquietude ou sofrimento. O universo não castiga, apenas reflete. A vida espiritual nos convida, então, a uma ecologia das escolhas. Assim como cuidamos da natureza física, precisamos cuidar da atmosfera energética que criamos com nossas decisões diárias. Pensar, falar e agir em sintonia com o amor é contribuir para a purificação do próprio campo espiritual e, por consequência, para a elevação do planeta. As escolhas e a arte de viver conscientemente. Viver conscientemente é transformar o ato de escolher em um exercício de lucidez. É perceber que a cada instante estamos sendo convidados a escolher o tom da voz, o tipo de pensamento, a forma de reagir, a maneira de olhar. A vida é um mosaico de pequenas escolhas e o modo como lidamos com elas revela a maturidade do espírito. Escolher conscientemente não significa não errar. Significa estar desperto o suficiente para aprender com o erro. É reconhecer que até as decisões equivocadas têm valor quando delas extraímos compreensão. A alma amadurece quando transforma a culpa em responsabilidade e o arrependimento em nova atitude. A presença ou atenção plena é o alicerce dessa arte. Quando estamos presentes, não reagimos automaticamente. Observamos, respiramos, discernimos. A pressa é inimiga da consciência. Em muitos casos, bastaria
Um breve instante de pausa, um segundo de silêncio, para evitar uma palavra destrutiva ou um gesto impensado. A filosofia taoísta chama isso de agir sem esforço. Jesus chamaria de vigiar e orar. Kardec chamaria de disciplina da vontade. Todos estão falando do mesmo princípio. A escolha consciente nasce do autodomínio, da serenidade e da escuta interior. Viver conscientemente é, ainda, escolher o amor como base das decisões. Não o amor romântico e limitado, mas o amor universal, aquele que respeita, compreende e acolhe. Quando o amor orienta, o erro não destrói, o conflito não separa e a dor se converte em sabedoria. É possível praticar essa consciência em atos simples, ouvir com presença real, sem preparar respostas, decidir com empatia, perguntando-se: isso causa bem ou mal? Agir com integridade, mesmo quando ninguém observa. Aos poucos, essa prática transforma o cotidiano em caminho espiritual. As escolhas deixam de ser dilemas e se tornam orações vivas. Cada gesto se converte em uma declaração silenciosa do que a alma já compreendeu da luz. E quando a alma compreender plenamente isso, quando o amor for a única lei interior, as escolhas deixarão de ser dilemas. Serão simplesmente expressões espontâneas da luz. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Assista nossas playlists, temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigado.